Então não é mais, eu costumo dizer que diversidade e inclusão não é mais diferencial competitivo, sabe, Guilherme? É condição para competir. A gente vê como os executivos que chegaram nas posições de liderança driblaram muitas vezes o que eles mesmos tinham planejado, porque outras oportunidades surgem, outras aparecem que eles não imaginavam. As pessoas têm que saber o que você quer. Porque eu posso te conhecer, a gente pode ter uma boa relação, mas eu não sei se para você carreira internacional é legal, eu não sei se para você status é importante. Você tem que botar o ovo e tem que cacarejar. Então você pode sim pedir para alguém, olha, chefe, dá visibilidade desse projeto na próxima reunião de área que você tem, né? E desenvolvimento é contato. Se você não tem contato, não cria calo. Boa tarde, Guilherme Esteves aqui, sou um dos sócios da Pacífica Continental. Esse é o Leadership Insights, programa que a gente fala muito sobre gestão de pessoas, negócios e muito troca sobre o mercado. Eu recebo hoje aqui a Silmara Olívio, conselheira, mentora social, 35 anos de carreira executiva e não vou usar essa palavra aposentada porque você está cheia de energia ainda para entregar, mas sua última posição executiva como vice-presidente Cone Sul da Coca-Cola para a área de Public Affairs. Silmara, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Pessoalmente falando, é ainda um maior prazer, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. E eu queria falar um pouco sobre esses temas, usar um pouco desses, não só dos anos de carreira que você tem, mas de tudo que você passou em termos de desafios, que foram muitos, para inspirar um pouco as pessoas que estão no mercado profissional buscando crescimento, buscando posições e, claro, que aspiram posições de liderança. Então eu queria começar rapidamente pedindo para você dar um overview da tua carreira, de onde você vem, como você chegou onde você chegou. Acho que a sua história é incrível e quanto mais gente tiver acesso a ela, melhor. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, um prazer estar aqui. A gente trabalhou juntos, né, Guilherme? E, na verdade, quando você me fala, me dá um overview, passa um longa-metragem aqui na minha cabeça, né? São 35 anos de história e eu me lembro da Silmara, lá de Santo André, que aos 15 anos, né, numa brincadeira de rua, naquela época a gente brincava, e dizia que aos 21 anos eu ia morar sozinha, ia ser executiva de uma grande empresa. Não foi aos 21, que eu fui morar sozinha, mas eu me tornei uma executiva de uma grande empresa. A minha carreira, ela me provou algo muito bacana, que é questionar o que a gente às vezes aprende na escola. Eu aprendi na escola que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas eu aprendi na vida que isso não é verdade. A menor distância entre dois pontos na vida é o caminho que a água faz para descer a montanha, né? A única certeza que a gente tem é que vai chegar lá. E a minha carreira foi um pouco assim, eu fui aproveitando essas curvas do caminho, tiveram algumas derrapagens, a gente fala isso depois, mas eu comecei como secretária júnior de um geólogo, eu tinha 17 anos, dali eu fui para uma empresa de relaminação de aço, também num trabalho temporário de secretária, e depois me tornei uma técnica de lubrificação nessa empresa de relaminação de aço. De lá, na mesma empresa, eu fui para a área de climicultura organizacional, a gente está falando de muitos anos atrás. Aí depois fui para uma empresa francesa, Air Liquide, para cuidar da área de vendas, ainda como analista. E aí surgiu uma oportunidade, e a gente em algum momento vai falar de networking, eu ajudei uma colega na faculdade para elaborar o TCC dela. Ela falou, eu levo o teu currículo na empresa que eu trabalho na Souvenir. Eu falei, que bom. E aí eu fui para a Souvenir para trabalhar na área de marketing, como analista. Logo me tornei coordenadora, gerente de uma divisão de inovação e depois gerente de marketing para Brasil e toda a América do Sul. Da Souvenir, eu sou publicitária de formação, eu fui fazer um curso de MBA em varejo e lá eu descobri o que de verdade era o B2C. Porque apesar de Souvenir ser B2C, dentro de uma empresa B2B, que é a BASF, lá no curso de varejo, eu aprendi que tinha gente vendendo bala, chiclete, e ninguém compra uma lata de tinta de 18 litros por impulso, para vou pintar minha casa, né? E lá também, de novo, networking na minha vida, conversando com todo mundo, ajudei um colega numa matéria mais dura, que era a IBC Custom, e ele falou, eu levo o seu currículo. E aí levou meu currículo para o que era o engarrafador de Coca-Cola naquele então, que era a Pananco, que depois foi comprada pela Coca-Cola FEMSA. E lá eu entrei como gerente para lançar uma categoria, um produto na categoria de águas. E aí foi que nasceu a Água Cristal e nasceu minha etapa de 22 anos em sistema Coca-Cola. Então, virei gerente de produto, gerente de grupo de produtos, gerente
canais, fui para ser gerente de Key Accounts. Aí voltei como diretora, depois da área de vendas, fui promovida a diretora de marketing. De marketing fui para novos negócios, Brasil e Argentina. Participei dos M&As, né, na transformação do sistema Coca-Cola e da Coca-Cola como uma empresa total de bebidas, e veio o convite de ir para a Coca, assumir a área de novas bebidas, né, o que a gente chamava de bebidas não carbonatadas. E aí depois, de novo, uma outra curva no caminho, fui de novo para a área comercial, virei diretora de Key Accounts, né, cuidando de todas as contas, foi aí que nós trabalhamos juntos. E quando eu achei que meu caminho já não tinha mais curvas, né, já era uma reta só, já estava aí como diretora sênior, vem a oportunidade de assumir a vice-presidência da área de Public Affairs, né, que é Advocacy, Relações Governamentais está aí, Sustentabilidade, Comunicação e Instituto Coca-Cola, de Brasil. Um ano depois, Brasil e Conisul, né, e aí soma-se esses 35 anos de carreira, onde eu fiz uma transição de carreira, né? Eu digo que eu me aposentei da vida executiva para mergulhar, né, na vida de conselhos, mentorias e o meu grande foco dividir conhecimento e informação. E na verdade, é devolver um pouco, em forma de oportunidade, todas as oportunidades que eu recebi nesse caminho. Então, essa é a Silmara, né? E essa é a minha história em alguns Incrível, minutos. Incrível. Sempre que eu escuto ela de novo, eu ainda me surpreendo. Vamos pegar o gancho do networking que você mesmo puxou para falar um pouco sobre essa linearidade ou falta dela quando a gente pensa em carreira. Eu sou suspeito para falar, porque já tive essas conversas de mentoria com você, de carreira e tudo, mas sei que você é uma pessoa muito planejada, que você tem muito claro os objetivos que você quer e que você passa adiante para o teu time essa visão de plano de futuro, de plano de carreira. Mas, por um outro lado, você é um exemplo, e a gente vê muito aqui no nosso próprio projeto Leadership Insights, é quase unânime, a gente vê como os executivos que chegaram nas posições de liderança driblaram muitas vezes o que eles mesmos tinham planejado, porque outras oportunidades surgem, outras aparecem que eles não imaginavam, muitas vezes surpresas acontecem porque você achava uma coisa e você descobre que é outra quando você embarca naquele desafio, e a carreira ela vai fazendo as curvas, como você mesmo mencionou, até chegar nas posições que eles ocupam hoje, que você ocupou na Coca-Cola e que você ocupa hoje como conselheira. Qual é a importância, eu sei que é gigante, mas como que você lidava e aborda o tema de networking quando a gente fala dessa relação? Porque grande parte de você não ter uma carreira 100% linear com o que você planejou gira em torno dos seus planos B, C, D e das relações que você vai construindo nesse caminho. Então como que você lida com isso? Como é que você enxerga esse tema de networking para que você tenha múltiplas oportunidades para enfrentar, para encarar, para desafios para assumir através da rede de relacionamentos que você constrói? Ótimo, é um excelente ponto e eu vou desconstruir ele para construir, vou dar uns passos para trás. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que buscar o seu autoconhecimento. Se você não sabe, eu costumo brincar, né? Eu sou publicitária, então eu penso um pouco colorido. Se você é peixinho ou passarinho, complica o jogo, né? O que eu mais vi como executiva, e já era mentora ainda como executiva, e agora ainda mais, é muita gente falando, eu vejo um passarinho, né? Eu vejo que a pessoa é um passarinho e ela diz, eu quero nadar. Ou ela é um peixinho e ela fala, eu quero voar. E aí complica, porque acaba que você vê que a pessoa não usa os seus super talentos para atingir o que a gente chama de full potential. Então, eu sempre tive uma grande facilidade de me conhecer e de colocar muito claro os meus do's e os meus don'ts. Então, isso é muito bacana. Não significa que você não vai ter cintura para fazer essas curvas e aceitar coisas que estavam um pouco fora do planejado. Mas você tem um norte, né? Então, tá bom, eu vou sair de férias agora, eu vou para um lugar de frio ou de calor. Intempéries vão acontecer. Pode ser que naquele seu destino de frio tenha um dia mais ameno, então não dá para levar só casaco de pele ou vice-versa. Então, isso é a parte do planejamento. Eu sempre fui muito estruturada para saber até aonde, né? Mas também com muita flexibilidade para não estar engessada. Né? Então, eu queria ser dona de um negócio, eu queria ser uma CEO, eu queria ser uma General Manager, mas talvez se eu tivesse insistido só na carreira de marketing, isso não tivesse me dado os músculos necessários para assumir, por exemplo, toda a divisão de bebidas não carbonatadas no momento da sua formação.
Então, eu acho que a primeira coisa é quem você é. Quais são os seus do's e quais são os seus don'ts. Você tem que ter isso muito claro. E depois aprender a falar sobre isso. Não é só ter networking. As pessoas têm que saber o que você quer. Porque eu posso te conhecer, a gente pode ter uma boa relação, mas eu não sei se para você carreira internacional é legal. Eu não sei se para você status é importante. Então, é muito importante que você vocalize, que você dê nome às coisas. Então, eu sempre disse para as pessoas, olha, eu sou general, eu sou líder de grandes equipes, não me coloque para trabalhar numa sala de guerra focando sozinha um projeto. Eu gosto de ter história para contar, então eu gosto de começo, meio e fim. Né? Mas eu não gosto de rotina, eu não gosto de sempre fazer a mesma coisa. Então, ir para novos negócios me fazia mais sentido do que focalizar, nesse exemplo de Coca-Cola, a minha carreira em carbonatados. Não que não tivesse o que aprender, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Você não é excludente, ou você é planejado, ou você é flexível. Não, você pode ser um planejado, flexível, desde que você entenda os seus limites. Desde que você conheça o seu shape. E com isso você aprende a não cair em armadilhas. Porque eu vi muitas executivas, eu vou botar no gênero feminino, que não diziam o que queriam, ou pelo menos qual não eram os seus don'ts. Chegava uma proposta maravilhosa, mas ela tinha que se mudar para a China. E ela não tinha mobilidade. E aí era uma surpresa para o outro, essa pessoa não ter mobilidade, e se tornava uma fraqueza, e a pessoa acabava que era questionada até de por que você não disse isso antes. Então, acho que a fórmula do sucesso tem esses 3 componentes. Incrível. Ainda nesse tema, isso era uma dor, eu percebi isso como uma dor muito grande em algumas pessoas dentro, por exemplo, de uma empresa como a Coca-Cola, tendo lugar de fala, um lugar que eu trabalhei, que a gente trabalhou junto, mas tenho certeza que hoje, do outro lado da cadeira, vejo muitos candidatos também sofrendo com esse ponto principalmente, óbvio, empresas muito grandes, que é como construir, e aí o termo nem acho que é o mais adequado, mas essa política ou networking ou relações que te impulsionem, que te patrocinem, entre muitas aspas, no teu crescimento, que te ajudem nesse teu crescimento dentro da companhia. E quando você está em empresas muito grandes, dificilmente todas as áreas veem o que todas as outras áreas estão fazendo. Então, eu vejo que isso é um limitador muito grande em termos de soft skills, de crescimento de profissionais dentro dessas áreas, por melhor que tecnicamente eles sejam. Então eu queria te ouvir um pouco nesse ponto, assim, você que passou por diferentes áreas, mais de 20 anos no sistema Coca-Cola, fabricante, Coca-Cola Company, chegou até posições de liderança e certamente viu o que eu estou falando muitas vezes. O que você fala, assim, o que você indica? Como que você entende que de uma maneira obviamente natural, mas sabendo da importância desse tema do relacionamento dentro da companhia, as pessoas podem melhorar esse ponto para conseguir atingir as posições que elas tanto desejam? Esse é um ponto crucial, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Mas você precisa fazer isso de forma genuína. A gente percebe logo quando a relação é forçada. Quando alguém me manda uma mensagem no LinkedIn ou no WhatsApp, ou seja lá onde for, eu logo percebo, nossa, essa pessoa nunca me conectou, né? Tem algum interesse por trás. Batata. 1 segundo depois vem o interesse. Isso é muito ruim. Então, eu acho que, primeiro, você tem que ter disponibilidade de construir relações de forma genuína. E não importa se você é tímido ou é extrovertido. A diferença é como você vai fazer isso. Um extrovertido faz, oi, tudo bem? Oi, fulano e tal. Um tímido, ele na hora do café, no workshop, puxa a conversa com uma outra pessoa. Mas você tem que olhar nos olhos da pessoa. Você tem que ter interesse genuíno pela pessoa. Se você não tem, não faça. É melhor não fazer. A segunda coisa é, você tem que botar o ovo e tem que cacarejar. Mas para algumas pessoas é fácil fazer isso, falar das suas conquistas. E tem também a forma de falar, né? Eu acho que você tem que, como dizia Aristóteles, né? Toda virtude é ladeada por 2 vícios. Então você tem que tomar cuidado. Até quem fala muito, tem facilidade, tem leadership presence e tudo, se exagerar um pouco, começa a ser o arrogante, o centralizador, o único que quer aparecer. Então, sempre pelo caminho do meio. E aí, na verdade, você que está lá trabalhando e as pessoas não estão te vendo, você pode usar esse superpoder de uma outra pessoa. Então, o seu superpoder, muitas vezes, como numa peça de quebra-cabeça, eu falo que a sua saliência conecta com a ausência de alguém, por isso que as peças de quebra-cabeça se somam, né? Então, você pode, sim, pedir para alguém, olha, chefe, dá visibilidade desse projeto na próxima reunião de
área que você tem, né? Você pode me ceder 5 minutos na próxima reunião de quarter review para eu poder apresentar isso? É só 5, eu não quero meia hora não, porque eu sou tímido, não gosto de falar muito. Então, eu acho que isso é importante. Ou mesmo, quando você vai numa reunião, por que você senta na última fileira? Por que você não senta na primeira? Sempre as 2 primeiras fileiras estão vazias. Pelo amor de Deus, né? Porque já que você está lá, você não fica de corpo presente. É tão chato quando alguém está falando e parece que ele é cantor de churrascaria, né? Porque está todo mundo olhando o celular e você sabe disso. Assim, eu fui muito disciplinadora nesse sentido. Porque se você quer ser líder e você quer estar no papel do seu VP, do seu diretor, você percebe que se ele sair da sala, a reunião acaba. Então, o cara fica em reunião 4, 5 horas, ele não tem bio break, ele não tem 1 minuto para nada, ele tem que estar lá interagindo, olhando, falando, e você também tem que ter isso. Então, isso é muito bacana. Antes de você estar naquela posição, você já tem que parecer estar naquela posição. Como marqueteira, eu me lembro quando eu lançava produto, eu não tinha o share de mercado que eu queria, mas o share de espaço eu tinha. Então, quando você entrava numa loja de autosserviço, no supermercado, você não via uma frente magrinha do novo suco de maracujá, seja lá da marca que a gente estava promovendo. Você via uma ponta de gôndola. O meu share era magrinho, mas o meu share de espaço não. Então, isso é muito importante, né? Você pode sentar na primeira fileira, você pode conversar com alguém no intervalo, no café, mas você tem que estar genuinamente interessado no outro. O seu desenvolvimento, ele vem em consequência, efeituá-lo, né? Quando você está olhando só o seu umbigo, a outra pessoa percebe e você corre o risco de estar isolado. Eu acho que nessas relações é primeiro dar antes de receber. E foi muito engraçado porque eu sempre estive muito disponível para as pessoas, porque eu me interesso genuinamente pelas pessoas. E sempre que eu precisei, essas pessoas estavam lá para me amparar. Então, esse é o grande conselho que eu dou. Incrível. Me lembrou as nossas reuniões de mensagem que ia cá. Lembra? Lembrou. Incrível. Silmara, ainda um pouco no tema gestão de pessoas, cultura, você é uma pessoa extremamente driveada por pessoas, por people, e pelo menos na parte da sua carreira que eu estava próximo, você sempre exaltava e ressaltava quanto que você precisava das pessoas para fazer o que você queria fazer, quanto que você precisava não só direcionar, mas engajar o time. Então, eu sei o quanto você é focada e destinada a esse tema. Também sei, ainda dentro disso, o quão defensora você é, muito antes da gente falar disso de uma maneira ativa e oficial, do tema de diversidade e inclusão. O quanto que você levanta essa bandeira há muitos anos e que, graças a Deus, há alguns anos atrás, todas as companhias, ou a grande parte delas, inclusive a Coca-Cola, começaram a ter isso como um guideline prioritário. E que você não só participou, mas que foi voz ativa e muito transformadora nesse processo. Queria falar um pouco sobre esse tema, no sentido de, acho que fugindo um pouco do padrão que a gente fala das dificuldades que as mulheres passavam lá atrás e que passam hoje, ou de quaisquer outras minorias. Eu queria falar um pouco da tua visão hoje, porque eu tenho uma percepção do mercado de recrutamento de que a gente teve um momento de falar muito sobre, de que muitas empresas se sentiram até inclusive obrigadas a falar muito sobre, mas não, usando um termo que a gente usava muito, não walk the talk. E quando você para de colocar isso como um guideline de acionista, muitas empresas param de colocar atenção nisso, que inclusive a gente está vendo isso acontecer agora. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Então eu queria ouvir assim, um pouco da tua opinião no sentido de como é que a gente de fato constrói uma cultura ou uma política ou um time que tenha isso de uma maneira perene, que tenha isso enraizado, e não isso como um indicador financeiro ou um indicador anual para os seus acionistas. Qual é a tua percepção desse momento atual que a gente vive quando a gente fala de diversidade e inclusão nas companhias? Esse é um ponto interessantíssimo, né? Porque até por vivermos no Brasil, a gente às vezes acha que, não, já está tudo consolidado, né? Gênero já não é mais uma questão. Mas quando você olha alguns outros países, a gente viu alguns retrocessos grandes em alguns países do Oriente Médio, na verdade isso é uma linha muito tênue, né? As mulheres, mesmo no Brasil, votam há poucas décadas, né? E assim por diante. Então, eu acho que a primeira coisa tem que ser falado. 2, tem que ter KPI. 3, tem que ser cobrado. Mas não no sentido de cota,
né? Eu sempre fui uma pessoa que não defendia essa questão de uma forma pontual, né? Eu acho que até em alguns casos ela precisa vir, porque se hoje em dia a nova geração nem pensa em dirigir carro sem cinto, é porque alguém com o poder da caneta disse que agora tem que dirigir com cinto, né? Se alguém com o poder da caneta não dissesse que não pode demitir uma mulher grávida, elas continuariam sendo demitidas. Então, eu sou partidária do poder da caneta, ele tem o seu papel. Mas o poder da caneta também, ele pode ser potencializado com o poder do KPI. Tem que ter meta. Mas eu aprendi, e eu estive aí à frente do grupo de mulheres da Coca por 11 anos e fui sponsor, a gente quando foi tentar fazer essa mudança, né? A gente foi aprender com várias pessoas e eu me lembro que a professora do INSPER, Regina Mandaloso, nos explicou a importância da estatística, né? Eu sou de humanas, e aí quando eu aprendi que estatística faz parte do lado das ciências humanas, eu adorei, né? Eu sou publicitária, então ela disse, olha, se na sua amostra você tem 70 bolinhas verdes e 30 vermelhas, a partir da 33ª amostra, você vai ter aqui exatamente o que você tem no universo, 70-30. Com uma margem de erro muito pequena. Então, o que nós precisamos é forçar a amostra, ou seja, eu preciso garantir, por exemplo, nos meus processos de recrutamento, essa foi uma das ações afirmativas que nós fizemos lá na Coca, que no painel, se nós temos 4 candidatos, tem que ter 2 homens e 2 mulheres. Então, 50% de bolinha vermelha, 50% de bolinha azul, e a partir do 33º processo, você vai ter uma amostra de 50-50. Então, sim, existem coisas que são importantes fazer para que a gente possa cobrir o gap histórico por uma sociedade paternalista. Mas eu entendo que também é muito importante você ter responsabilidade sobre o papel que você recebe, né? Eu fui líder muito jovem, com 24 anos eu era gerente na Souvenir, com 32 eu fui diretora na Coca-Cola FEMSA, eu fui a primeira diretora em 9 países da Coca-Cola FEMSA, eram 226 diretores homens, e eu era diretora de marketing, que é uma área que naquele então não era tão assim ainda aberta a mulheres, né? E você tem que ter a responsabilidade quando você toma essa missão, porque não era sobre a Silmara, era sobre alargar os caminhos para que outras Silmaras pudessem passar. E assim como quando você fura um poço de água, você tem um risco de desmoronar ele todinho. Então a minha responsabilidade era passar por esse caminho, alargando esse caminho para tantas outras. E esse é o papel, eu acho, das mulheres nessa conversa, né? Não desperdicem as oportunidades, alarguem os caminhos, né? Tenham coragem de entender que o seu trilhar não é só por você, é pelos outros também. E quando você olha e aprende que essa diversidade, essa amostra, ela também é uma amostra da sociedade, ela traz o Reason Why para o business. Como é que eu quero vender óculos se ninguém aqui usa óculos? Não é meu lugar de fala, né? E eu vou te dar um exemplo de um outro grupo que não é o de gênero. Depois a gente diversificou não, né? Ampliou para o gênero, por exemplo, de pessoas com algumas de PCD, como nós chamávamos naquele então. Então eu me lembro que um dia, num almoço, uma das meninas desse grupo de afinidade, ela não tinha uma mão. E ela estava na minha frente, né, no lugar para pegar a comida. E ela falou, poxa, você segura o prato para mim? Porque ou ela segurava o prato ou ela pegava a comida, ela tinha uma mão. E logo eu percebi que bobagem, a gente colocava o rechô bem pertinho da Bastava empurrar o rechô para trás para que ela pudesse descansar o prato e usar uma mãozinha para se servir. Mas não era a minha vivência. Eu jamais ia ter essa ideia do rechô. Por ela estar ali, eu aprendi mais essa. É uma coisa singela e simples, mas é isso que faz melhorar o DNA das empresas que estão abertas e não míopes a receber a diversidade, não só de gênero, mas de PCD, de LGBTQ+, né, e raça e religião. Quanto mais diverso a gente for, mais forte está o nosso DNA e mais preparado para atingir, no bom sentido, né, alcançar uma sociedade que é tão diversa quanto eu. Então, não é mais, eu costumo dizer que diversidade e inclusão não é mais diferencial competitivo, sabe, Guilherme? É condição para competir. Assim como a IA, assim como veio o online, assim como as grandes transformações da história. E você tem 2 lados para ficar. O lado de quem vai surfar a onda desse tsunami e o lado de quem vai sucumbir
por trombar de frente com esse tsunami. Então, vamos parar de achar que eu estou fazendo um favor para a sociedade, abrir portas para a diversidade e vamos começar a encarar que é uma questão, inclusive, de sobrevivência no jogo. Incrível, gostei muito dessa frase. A gente tem que parar de entender como uma vantagem competitiva e enxergar como condições para competir. Bem legal, bem bacana mesmo. Sil, vamos continuar falando um pouco sobre cultura. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais voltada para o lado de recrutamento, mas ainda antes de você pensar em trazer para o seu time, mais olhando para o seu time. Você assumiu uma área nova, uma diretoria nova, o que quer que seja, e você tem ali embaixo o seu time que vai reportar para você, e eu sei o quão ávida você é, antes de qualquer coisa, por desenvolver o time, né? Por extrair o melhor do time. Mas eu queria que você trouxesse para mim, falando principalmente de soft skills, o que na tua visão eram, ou uma, ou mais de uma, enfim, características imprescindíveis para crescer dentro de um negócio, por exemplo, como a Coca-Cola, e características não aceitáveis. Assim. O que você não aceitava como soft skill para compor o teu time durante a tua carreira? Tá. Para mim, a coisa mais importante era a atitude, né? A pessoa tem que ter atitude, ela tem que querer, né? Isso para mim é muito importante. Outra coisa, ela tem que gostar de escrever a sua história num enredo de protagonismo. Eu não gosto de filmes, né, que tem Salvador da Pátria. Enredo que tem Salvador da Pátria não é legal, porque para ter um Salvador da Pátria precisa ter vítima e opressor. Então, quando a pessoa ela tem um discurso de um enredo deste, para mim complica um pouco o jogo. Então, eu gosto mais das pessoas que traz o seu protagonismo e conta a sua história da forma mais transparente possível. Por quê? Porque o que eu não sei, eu aprendo. O que eu não sei, eu pergunto. E você tem que ter atitude para isso. Mas eu não nasci pronta para isso, não, né? Eu acho que a gente aprende enfiando o dedo na tomada. Eu fui gerente muito, muito cedo. E um dia, numa silent session, onde todo mundo fala e você fica quietinho, você já viu que para mim é difícil ficar calada, né? Eu tomei um feedback dizendo, você só trabalha com silmarinhas. Só trabalha com pessoas iguais a você. Eu não gostei, né? Fiquei muito emburrada, mas aquela pessoa tinha razão e teve coragem de me dizer isso. E é verdade, é mais fácil trabalhar com um igual. E naquele então, depois de uma semana, eu voltei para o meu time e eu fiz uma promessa, eu fiz um compromisso. E eu disse a eles, olha, eu a partir de agora não vou mais trabalhar só com silmarinhas. Eu prometo que eu vou receber o time e antes de trocar o time ou fazer qualquer coisa, eu vou conhecer o time e eu posso mudar o esquema tático, não tem nenhum problema, colocando atacante no ataque, meio-campista no meio-campista, porque você sabe o que acontece se você põe um zagueiro, né, no ataque, vai fazer pênalti, ele vai dar chutão, ele é bronco. Você põe um atacante na zaga, ele vai querer, né, ou um meio-campista na zaga, ele vai querer driblar e aí vai perder a bola. Então, sim, mudar o esquema tático e olhar essa pessoa onde ela tem as suas fortalezas. Agora, sempre com uma conversa muito clara de performance, né? Olha, ok, eu entendi os seus soft skills, eu entendi que você é bom nisso, só que isso não basta, né? Você tem que ter vontade. Então, eu contei essa história para dizer que é atitude, né? Mas é também vontade. Você tem que mostrar ganas, né? Eu quero. Então, para mim, essa é a base. Depois disso, o resto a gente resolve. Eu costumava brincar de forma séria, né? Que numa entrevista eu sempre avalio a pessoa como ela é. Porque eu não sou Deus, eu não mudo ninguém. Agora, o profissional eu formo. Fica tranquilo, é tranquilo. Né? A gente forma, pede ajuda de consultores e forma, desde que a pessoa tenha atitude, vontade e queira. Claro. Então, isso me norteou ao longo da minha carreira, né? E tem que ser uma pessoa também atualizada, né, Guilherme? Eu recebi muitas pessoas que vinham falar comigo assim, né? Então, é muito importante. Eu sei que é feio para algumas pessoas, né, a gente falar sobre, mas isso aqui é embalagem, né? Agora é o conteúdo. Quem é que compra lata de ervilha amassada no ponto de venda? Ninguém compra. Então, tem que tomar cuidado e até em respeito. Eu vim aqui hoje falar com você, poxa, eu arrumei meu cabelo, eu pus uma roupa adequada. Não é fake, isso é respeito também. Então, chegar atrasado numa reunião é falta,
de que você não se preparou. Então, avisa, né? Não se preparar para uma reunião. Agora, como conselheira, você tem que ler, tem que estudar antes. Não é só chegar na reunião e, vou dar um palpite. Então, essas características, como soft skills, se a gente pode chamar assim, sempre me chamaram a atenção numa entrevista. E era a isca para eu pescar, na minha opinião, naquele então, o melhor candidato que eu tinha naquele processo. Simara, tem um tema que eu diria para você que é quase unânime nas conversas todas que eu faço, seja com clientes ou com candidatos ou com conselheiros, por exemplo, que é a relação líderes com geração Z. Grandes líderes, líderes de negócios, CEOs, general managers, vice-presidentes, diretores com a geração Z. Que a gente aprende muito, que cada vez os líderes aprendem mais com essa geração e tem muito a extrair dela, mas que tem, por um outro lado, um choque muito grande geracional quando a gente fala desses soft skills. Uma geração pensando, ou melhor, se preocupando talvez um pouco menos com essa embalagem que você falou, com essas atitudes, com dress code, enfim, acho que a gente tem home office / presencial, a gente tem uma série de questões que estão em pauta, que estão em voga quando a gente fala desse tema. E aí eu queria ouvir um pouco a tua percepção nesse sentido. Como impactar positivamente essa geração para que a gente consiga passar os ensinamentos que realmente fazem diferença numa entrevista ou num comportamento numa reunião ou durante o dia a dia do time, mas também usufruir, extrair, aproveitar o melhor de uma geração muito mais conectada, muito mais moderna, com a cabeça muito mais aberta. Então eu queria a tua percepção nisso, porque eu sei o quão próxima você sempre foi do time como um todo, desde o estagiário até o teu reporte direto. Eu acho que é muito bacana essa colocação, porque assim, eu mesma como geração X, quando fui para a empresa, eu também sofri algumas coisas. Eu me lembro que eu tinha um vice-presidente e 2 ou 3 vezes que eu fiz a reunião por call, e naquela época era por call, ele meio que reclamou, né? E aí um outro chegou para mim e falou assim, Mara, a terceira reunião que você não vem presencial. Então eu falei, olha, eu não vim presencial, mas eu estava muito mais presente do que um monte de gente ali que não estava fazendo nada, não deu opinião nenhuma. Então, a geração X também teve os seus conflitos, né? E agora é que a gente está no papel de ter o desconforto que o nosso chefe tinha antes, né? Com a geração Z. Mas eu acho que o bonito disso é você ver que você pode melhorar o DNA de uma outra geração e, consequentemente, você, por fazer isso, está melhorando o seu próprio DNA, né? E quando você faz isso falando, explicando as razões, a pessoa vai entender, né? Então, eu, toda vez que sentei com alguém e disse... E eu não fujo de conversas difíceis, eu acho que isso é muito importante. Não dá para ficar falando no corredor, mas essa geração Z... Porque aí você cai no viés inconsciente, né? Eu acho que você tem que explicar. Olha, é muito importante que para uma reunião dessa você chegue com antecedência, ou que você vá fisicamente. É diferente um contato olho no olho para uma relação comercial do que só online, né? Agora, também não é só como era feito antes, não pode ser a verdade absoluta só para mim. Eu acho que a gente aprende muito com essa nova geração, né? A gente aprende a ganhar de novo flexibilidade, até porque nas grandes tempestades, Guilherme, quando a gente vê aí por São Paulo, né? As árvores que são arrancadas com raiz e tudo, são árvores robustas. Aquela magrinha, ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, perde as folhas, fica tudo descabelada, mas ela está lá e está próxima para crescer e se fortalecer no próximo inverno. Então, até para que a gente não seja esses carvalhos que vão ser arrancados com raiz e tudo, tem que ter contato com o time, né? Você tem que olhar olho no olho, você tem que dar feedback, você tem que ter café da manhã, você não pode se trancar na sua vidraça lá. E desenvolvimento é contato. Se você não tem contato, não cria calo. Então, tem que ter. E a turma nova também tem que ter a curiosidade de pensar, poxa, se o cara chegou lá, alguma coisa ele fez certo, né? Nem que seja para você também aprender o que você não quer fazer o dia que você chegar lá, tudo bem. Eu tive exemplos na minha vida, até com outras gerações, que eu dizia, meu, o dia que eu for vice-presidente, eu não vou fazer isso, né? E isso é bacana, porque o dia que você tiver o poder da caneta na mão, você faz diferente. Mas é muito bonito quando você se dispõe a aprender com o outro, e isso é intergeracional, né? Disponibilidade genuína de aprender não tem idade, não tem geração. Eu acho que esse é o bacana. Isso me fez sempre interagir bem com o meu time.
Mesmo eu sendo muito disciplinadora, muito rígida, né? Eu meia generalzona, eu trabalhei 10 anos numa empresa alemã como a BASF, então, para mim, tem algumas coisas que tinham que ser daquele jeito. Mas eu acho que é isso, né? É você estar em contato. E o ser humano aprende por osmose. Então, leva aquele estagiário rebeldinho, né, que não quer pentear o cabelo, estou aqui brincando, fazendo uma coisa estereotipada, para passar um dia com você, vice-presidente, propõe para ele um programa de shadow, para ele ser sua sombra, para ele lá passar vergonha numa reunião onde está todo mundo arrumadinho e ele, por uma rebeldia, não foi, né? Ou vice-versa, pega você, chefe, que não sai na rua um tempão, e vai lá na faculdade daquele seu estagiário, vai ficar um dia na sala de aula, vai aprender um monte de coisa que você nem faz ideia do que é. Então, eu acho que é isso, você estar aberto e ter curiosidade de aprender com o outro e olhar pelo ângulo do outro. Porque se eu falar para você o que é isso, você vai me dizer o quê? É uma mão. Ah, é uma mão, eu também estou vendo uma mão. É a direita ou a esquerda? Ah, é a direita. Esse é o grande risco das relações. A gente acha que está falando sobre a mesma coisa. E aí a gente parte do princípio de dizer, nossa, mas que brilhante lindo que você tem nesse anel. E eu digo, quê? Brilhante? Comece então, misunderstand, a confusão. Por quê? Porque eu estou parada no que eu estou vendo. Você está parado no que você está vendo. E ninguém quer ter flexibilidade de olhar pelo olhar do outro. Então, eu acho que esse é o convite que a gente deixa. Incrível. A gente falou muito, acho que isso gera muito valor para profissionais dos mais diversos níveis de senioridade, e inclusive indústrias. E eu queria encerrar esse nosso papo falando um pouco do teu momento, porque a gente falou muito de liderança, de desenvolvimento, de cultura, de diversidade, de recrutamento, de choques e costumes, vamos botar dessa maneira, geracionais. E eu queria falar um pouco agora da vontade, da transição de carreira que você está vivendo, que é muito comum e um tema super interessante para diversos executivos que já estão em posições de conselho, que pensam em estar em algum dia ou que estão em transição como você. E aí eu queria falar um pouco sobre esse seu momento como mentora, como conselheira, fazendo coisas inclusive que tenham vieses mais até pessoais, que te inspiram como pessoa, muito mais eventualmente do que só como profissional. E para as pessoas que também estão pensando em fazer essa transição, o que você busca nesse momento seu? O que você pretende encontrar como conselheira, como mentora? E o que você já está encontrando e quais são as suas percepções sobre esse início dessa carreira? Muitas pessoas me perguntam, né? Nossa, mas como foi esse pulo, né? Uau, executiva, 35 anos, vice-presidente da Coca-Cola. Por que você fez esse jump, né? E eu sempre digo que, para mim, a palavra que poderia resumir isso, algumas delas, a primeira é planejamento. Eu me planejei para isso. Aos 38 anos, por um processo que eu fiz na Coca de estudar a geração que já estava com seus 60 anos, eu aprendi com um antropólogo que eu tinha mais tempo para frente do que para trás. E que aos 38 anos, se eu vivesse até os 88, eu poderia ser o que eu bem quisesse. Mas que eu não tinha que aprender tudo de novo. Eu já tinha sido alfabetizada, eu já andava, já falava, então era construir on top of that. E eu disse naquele então que aos 55 anos eu gostaria de ser uma grande educadora, né? E para isso eu pensei que eu precisava ter experiências diversas. Então, dos 38 aos 53, hoje eu estou com 53, 52, eu me lancei ainda mais nesse mundo executivo. Fui cuidar de várias coisas, já contei minha trajetória aqui. Né? E foi chegando os 55. Então, além de planejamento, eu acho que é importante você ter um deadline. Não cravou exatamente os 55, mas eu sabia que não seriam 68 e que tampouco seriam os 45. Então, também é importante para você fazer essa transição com sucesso, é você ter um timing, né? Ter um horizonte aí. E se preparar para isso. Então, nos meus últimos 2, 3 anos, eu me envolvi mais em conselhos. Eu me tornei conselheira do Instituto Coca-Cola, fiquei lá por 6 anos. Eu assumi uma função de vice-presidente da ABIR, da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante, por 6 anos, onde eu comecei a aprender a trabalhar em associação, de forma colegiada, com a indústria como um todo, não só
com uma empresa. Fui buscar a formação de conselheira, né? Eu fiz a formação de conselheira e comecei a abrir espaço na minha agenda para mentorias, participar de fóruns, empoderamento feminino e tudo isso. Então, essa transição foi pensada, foi planejada, né? E ela está sendo aproveitada agora, porque era uma coisa que eu queria fazer. E eu estou dizendo isso porque ao longo da minha carreira sempre me perguntaram, Silmara, mas você não foi muito depois para tal lugar e tal lugar? Isso não atrapalhou o teu crescimento? E eu sempre disse, olha, não, porque eu sabia que se eu fosse trabalhar, sei lá, eu na África, eu estaria me distanciando de algo inegociável, que naquele então era estar perto da minha família, e eu não iria estar feliz, e por não estar feliz eu não iria desempenhar bem. Ficar onde eu fiquei naquele então, talvez sem ganhar aquela posição sênior, me permitiu seguir feliz, seguir atingindo o meu full potential e pelos meus resultados eu fui promovida. Então, isso também é muito importante, né? Você buscar estar feliz. Nos ensinam, né, na vida que primeiro você sofre, rala para chuchu, e aí quem sabe você ganha dinheiro e talvez você vai ser feliz. Eu aprendi no curso de felicidade que é completamente o contrário, né? Eu deixo a dica aí para lerem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele diz justamente o contrário. Primeiro você é feliz, aí o seu cérebro produz melhores conexões, você atinge o seu full potential, faz boas coisas, tem boa performance e ganha dinheiro, né? Então, isso também é muito importante. Isso para quem acha que esse é o caminho da felicidade, cada um tem o seu, né? Então, hoje, eu estou nessa nova estrada para dividir meu tempo e meu conhecimento, porque ao longo, Guilherme, de 35 anos, muitas mãos generosas dividiram tempo e conhecimento com aquela menina Silmara, aquela menina de Santo André, que fez colégio público. Eu tenho muito orgulho da minha origem, né? Eu venho de uma família humilde, meu avô era analfabeto, vô Ambrósio, graças a Deus ele viveu 98 anos, nos deixou só em 2018, minha mãe é viva até hoje, tem a 4ª série primária. Eu estudei lá no Colégio Estadual de 1º e 2º grau, professor Esther Medina, né? Fiz faculdade porque a empresa que eu trabalhava pagava 75% da minha faculdade, mas eu tenho muito orgulho de dizer que, claro, eu cheguei aqui pelo esforço do meu avô, da minha mãe, de me permitir estudar dentro do que era possível, dentro da minha atitude, mas também por muitas mãos generosas. Muita gente acreditou naquela menina que, apesar de não ter feito um programa de trainee, apesar de não ter tido um intercâmbio internacional, apesar de não falar o inglês de forma tão perfeita, de vez em quando ainda sai um ok em vez de um ok, né? Ou um chat em vez de um shot, sei lá, viram em mim as minhas potencialidades, não só as minhas ausências. E agora é a minha hora. É a minha hora de alargar caminhos, é a minha hora também de não mais só levantar a bandeira da menina pobre ou da menina ou da mulher, né, ocupando seu espaço de gênero, mas agora com os meus cabelos brancos mostrar sobre uma lente do etarismo, né, que não é porque eu tenho 53 anos que eu estou já desatualizada. Então, abrir espaço em conselhos para gênero é importante. É fundamental para que as empresas não estejam míopes no mercado, e me perdoe, eu vou quebrar o protocolo, a gente tem um ditado público que fala, e é até feio falar isso hoje pela lente, né, de diversidade e inclusão, mas por ser um ditado público a gente pode dizer, né, que em terra de cego quem tem um olho é rei, e eu costumo dizer que em terra de cego quem tem um olho é caolho, ele só tem um olho, né? Então, esse é meu papel agora, eu estou muito motivada a seguir abrindo espaços agora em conselhos de empresa, fazendo com que os negócios estejam mais preparados para essa sociedade contemporânea, né, que a gente querendo, a gente não querendo, comigo ou semigo, está se formando, e ela é mais plural do que singular, ela é mais sobre uma coisa e outra, e não sobre ou isso ou aquilo, e isso para mim é muito importante. Então, na verdade, eu sigo o mesmo caminho, né? De alargar caminhos para outras Silmaras, outras Marias, outros Josés, e sigo aprendendo também, porque também receber o convite para fazer parte de um conselho, você precisa de mãos generosas. E eu tenho sempre isso me acompanhando na vida. Assim também, Gui, como líder, eu sempre disse que o que segura o tampo de uma mesa longe do chão e colocando o chão como um fracasso são pés fortes. E quem me segurou ao longo da minha carreira para que eu alçasse esses voos
foram pés fortes, foram os meus times. E eu sabia que para eu crescer, eles tinham que ser fortes e nutridos, né? Então eu sempre disse para o meu time, muito obrigado pelas noites de sono que eu tive e que você não teve. Muito obrigado pelos almoços que você não teve, por fazer os meus PPTs. Muito obrigado por abrir mão dos seus finais de semana, porque no outro dia a gente tinha que estar bem para fazer aquela apresentação. Então, eu acho que reconhecer o papel do outro na sua jornada é fundamental. E agora, o que eu quero é isso, é abrir esse caminho, dividir meu tempo, minha experiência, e se ela servir para uma única Silmara, eu já estou muito feliz. Incrível. Muito obrigado, Sil. Obrigada a você. Sempre um prazer enorme estar com você. E não tenho dúvida de que você tem ainda, se deixasse a gente ficar aqui mais 2 horas, ainda fala, mais né? história para a gente contar, para ajudar executivos que estão em liderança, executivos que querem ser líderes, conselheiros que estão se tornando conselheiros ou que já são conselheiros. Eu acho que tem uma série de pessoas que usufruem e extraem muito da tua história, da tua carreira, da tua forma de pensar, porque de fato é muito inspiradora. Eu fico muito feliz, eu deixo uma única frase para todos que vão nos ouvir, e obrigado pelo tempo de quem vai nos ouvir, que a teoria é a prática bem-sucedida. Então, comece.